A nossa aula de hoje tem por referência bibliográfica o livro do Hibbeler, no seu capítulo 9, Transformação de Tensão, páginas 321 a 337. Parte desses objetivos já atingimos aí na aula que tratou sobre cargas combinadas, né? Então eu enumerei aqui 4 objetivos. O primeiro, que já foi atingido na aula passada, seria identificar os esforços internos. Quais são os esforços internos? Momentos fletores, forças cortantes, forças normais, que possam vir a existir na seção transversal de uma viga, por exemplo, né? Como é que a gente obtém esses esforços? Através das equações de equilíbrio, né? Cada esforço na seção transversal vai produzir um estado de tensões. O momento fletor, através da equação da flexão, né, da fórmula da flexão, vai originar tensões normais. Forças normais, logicamente, também originam tensões normais, né? Forças de cisalhamento vão causar tensões de cisalhamento. Usando a fórmula do cisalhamento, você encontra os valores dessas tensões de cisalhamento, né? Então, ao agruparmos todas essas tensões causadas pelos esforços, ao agrupar essas tensões que acontecem num ponto do material, né, nós vamos ter aí um estado de tensões que chamamos de tensões de referência. Esse estado de tensões vai apresentar tensões normais, tensões de cisalhamento, todas elas agrupadas num único ponto, né, reunidas, né? Todas as tensões que ocorrem em um único ponto vão estar reunidas, representadas neste elemento, né? Então esse seria o nosso segundo objetivo, né? Representar o estado de tensões de referência em um elemento de volume do material, né? O elemento material usado, a forma geométrica usada para representar essas tensões é o cubo, né? O cubo tem 6 faces, né? Cada face vai ter ou tensões normais ou tensões de cisalhamento, né? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos, a partir desse estado de tensões de referência, nós vamos fazer esse cubo girar, né, em torno de um dos seus eixos, né? Ao esse cubo girar em torno de um dos seus eixos, essas tensões de referência vão assumir outros valores, né? Esses outros valores de tensões, eles, para cada uma das configurações que você consiga ao girar o cubo, vão produzir estados de tensões equivalentes entre si, né? Essas tensões vão estar relacionadas por equações trigonométricas, tá? Que são as equações de transformação de tensões que a gente vai apresentar aqui. Então vamos lá. Então você tem um cubo, né, que é a representação do material, visto aqui, o cubo com 6 tensões, né? 3 tensões normais, uma para cada eixo, né? A tensão normal no eixo X é sigma X, a tensão normal no eixo Y é sigma Y, a tensão normal no eixo Z é sigma Z, né? Então são 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento, né? Uma para cada plano do espaço tridimensional. No plano XY, temos a tensão de cisalhamento tal XY, né? Que está aqui, né? Ela acontece no plano XY. Seriam essas flechinhas aqui nas 4 faces do cubo que está aqui contido no plano XY, né? A tensão tal YZ vai ser a tensão de cisalhamento no plano YZ, né? Que está aqui, ó. São 4 setas aqui representando a tensão de cisalhamento nesse plano. E a tensão tal XZ que estaria nessas flechinhas aqui, representada nessas flechinhas, né? No plano XZ. Então são 3 tensões de cisalhamento e 3 tensões normais. Agora, quando analisamos somente um plano, temos 2 tensões normais, num dos 3 planos, né? Temos 2 tensões normais e uma tensão de cisalhamento, né? Então, num plano, por exemplo, plano XY, nós vamos ter essa representação aqui, né? Duas tensões normais, na direção X e na direção Y, né? E uma tensão de cisalhamento que seriam as 4 setinhas paralelas às faces do cubo aqui nesse plano, né? As tensões de cisalhamento têm essa representação, elas sempre são concorrentes em vértices opostos da face. Ó, você tem aqui um vértice da face, né? Um vértice
a vizinhança entre duas faces, com as tensões concorrendo nesse ponto. E no vértice oposto, a mesma tensão de cisalhamento, só que com sentidos contrários, né? concorrendo nesse ponto que seria a intersecção entre essas duas faces. Né? Ok, então ao girar esse cubo, nós vamos ter aqui o cubo girando aqui em torno do eixo Z, né? Segundo o ângulo θ. As tensões que antes eram σx, σy e tal xy, passam a ser tensões de valores diferentes. Σx', σy' e tal x'y. Né? Esse estado de tensões aqui, resultante do giro do ângulo θ, ele não vai ser diferente desse, porque se ele estiver associado com esse, por relações trigonométricas envolvendo o ângulo θ, eles vão ser estados de tensões equivalentes, certo? Então, esse estado de tensões vai produzir um efeito no material igual a esse estado de tensões original. Tá? Então, por isso nós vamos dizer que são estados de tensões equivalentes. Né? Essas equações de transformação de tensões no plano são obtidas por meio de equações de equilíbrio. Né? Então, por equações de equilíbrio, decompondo todas as forças resultantes dessas tensões segundo o ângulo ortogonal ao plano de rotação aqui, que é o ângulo que você girou o elemento, né? Se você colocar todas essas componentes na equação de equilíbrio, você vai obter aqui os valores das tensões na direção x', ou na direção y', ou na direção do cisalhamento, que é paralelo ao plano, né? A convenção de sinais utilizada para essas equações é a seguinte: tensões normais, se forem de tração, vão entrar com sinal positivo. Né? Se as tensões normais forem de compressão, elas têm o sentido inverso desse apresentado aqui. Né? A setinha estaria entrando na face aqui do cubo e elas terão sinal negativo. Então, tensões de tração, sinal positivo. Tensões de compressão, sinal negativo. As tensões de cisalhamento, elas têm uma convenção de acordo com a orientação também das setas. Né? Se a orientação das setas for igual a essa aqui, apresentada nessa figura, a tensão de cisalhamento será positiva. A tensão de cisalhamento sempre tem setas, né, concorrendo em vértices opostos. Ó, né? Então aqui na face superior você tem uma seta para a direita, na face lateral direita você tem uma seta para cima, de modo que elas concorrem sempre no mesmo vértice. Né? No vértice oposto, elas concorrem na direção do ponto aqui da intercepção das duas faces. Das duas faces aqui, no caso a face lateral esquerda e a face inferior. Né? Então, se você inverter o sentido de uma dessas setas, você vai inverter o sentido de todas as demais. Né? Então, para você saber se o sinal do cisalhamento é positivo ou negativo, de forma bem simples, basta você olhar para a face à direita do elemento, né? Do elemento aqui no estado plano. Se na face à direita a setinha estiver para cima, o sinal vai ser positivo. Se na face à direita a setinha estiver para baixo, vai mudar a direção de todas as demais setas, né? E o sinal do cisalhamento será negativo. Tá? Com relação ao ângulo θ, o ângulo θ também tem um sinal. Tá? Quando o ângulo θ é anti-horário, o sinal é positivo. Se o ângulo θ for horário, o sinal é negativo. Então, positivo anti-horário, negativo horário. Como é que eu vou saber quando é horário e quando é anti-horário? Você sempre vai medir o ângulo θ a partir do eixo x. Tá? O eixo x sempre é um eixo ortogonal à face do elemento de referência. Então está aqui, ó. O elemento de referência é esse aqui. Né? O eixo x então estaria na horizontal, né? Do eixo x para o eixo x', sempre. Né? Se o eixo x' por acaso estivesse para baixo do eixo x, né? Então você teria um ângulo θ no sentido horário. E nesse caso teria sinal negativo. As equações de transformação no plano são essas, né? Quando você quiser determinar a tensão normal de um elemento girado segundo o ângulo θ, né? Você vai usar essa equação, né? Essa equação para tensões normais. E esta equação de baixo aqui para tensões de cisalhamento. Sempre respeitando
a convenção de sinais, né? Para tensões normais, os valores serão positivos, né? Os valores que você vai entrar aqui na fórmula são valores com sinal positivo. Se as tensões forem de compressão, você vai entrar com sinal negativo aqui na fórmula, para as tensões normais. A tensão de cisalhamento também vai obedecer a sua própria convenção, né? Se a setinha na face à direita estiver para cima, o sinal do cisalhamento é positivo. Se estiver inverso disso, será o sinal negativo. Para o ângulo θ, basta você verificar se ele é horário ou anti-horário. Bem, pessoal, para finalizar a parte teórica da nossa aula, eu vou mostrar aqui uma aplicação dessas equações de transformação de tensões no plano, que são essas equações aqui que eu mostrei para vocês há pouco, né? Para tensões normais e para tensão de cisalhamento. Eu tenho aqui uma aplicação, um slide aqui, onde nós programamos aqui em Visual Basic essas equações aqui para valores de tensões de referência, né? E para qualquer ângulo aqui que eu coloque aqui. Então, vamos aqui mostrar o elemento nas tensões de referência. Então eu vou zerar aqui o ângulo θ, né? Tenho aqui o elemento segundo as tensões de referência. Na direção X, temos tensão de compressão de 80, ó, então o sinal é negativo, né? Tensão de menos 80, a tensão é de compressão. Na direção Y, a tensão é de mais 50, então é de tração. A seta é ortogonal à face do elemento e sai, tem sentido de dentro para fora, né? Nas duas faces opostas. Ó. A tensão de cisalhamento é menos 25. Então, de acordo com aquela convenção que a gente viu há pouco para a tensão de cisalhamento, a orientação da seta será essa aqui, né? Olhando a face à direita, você tem aqui uma seta para baixo, né? E as demais setas acompanham, né? Sempre seguindo aquela característica de tensão de cisalhamento, né? O sentido das setas concorrem em vértices opostos, né? Então, vamos aqui agora considerar que esse elemento gire num determinado ângulo aqui, né? Eu vou colocar aqui de 5 em 5 graus, tá? Então, quando eu clico aqui em Δθ, né, de 5 graus, no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, né, o elemento gira a 5 graus. As tensões de referência mudam de valor, ó, né? Então, essa mudança de valor aqui segue essa correlação das equações, ó. A equação das tensões normais é essa aqui, essa primeira aqui, né? Então, para essas tensões de referência, tem σx igual a menos 80, então você vai substituir o σx por o valor menos 80, vai substituir o σy pelo valor mais 50, né? Tanto aqui na primeira parcela da equação, quanto na segunda também, né? O σx é menos 80, o σy é mais 50, então menos, sinal de σy, 50. Θ é 5 graus, né? Então você vai colocar aqui o θ com sinal positivo, 5 graus. O tal xy vai entrar com valor negativo, que é de menos 25, né? E o θ também, nessa terceira parcela, com o sinal positivo de 5 graus, né? Então, quando você coloca esses valores na equação, o resultado de σx' vai ser esse que apareceu aqui, ó, né? Então, por trás desse botãozinho aqui em Visual Basic, você tem essa equação aqui implementada, né? Então, se você aqui somar mais 5 graus, né? O teu θ passa a ser 10 agora, né? Eu incrementei 5 graus aqui no giro. Então, o θ passou a ser 10 graus. Então, o valor de σx' passa a ser menos 84, né? O tal xy de menos 25 foi para menos 1,26, ó, ele diminuiu, né? O σy' seria a tensão normal na face a 90 graus aqui, né? Em relação ao σx'. Então, seria como se você considerasse esse θ, né, na equação aqui, considerasse o θ de 10 graus, somando aqui 90 graus, né? Então seria um ângulo de 100 graus, né? Para a tensão σy', você considera não 10 graus, mais 10 mais 90, né? Porque ela está numa face a 90 graus. Okay? Então, para cada incremento de ângulo, você vai ter um diferente valor das tensões do elemento rotacionado, né? Ó, quando está a 35 graus, a 40 graus, as tensões vão mudar de valor. De modo que você vai ter uma configuração aqui que vai apresentar aqui um valor máximo, né?
esses valores máximos aqui que serão notáveis para nós compararmos com as tensões admissíveis do material. Certo? Então seria essa a conclusão da nossa parte teórica. Na sequência aqui eu vou produzir mais um vídeo com a resolução prática de um exercício envolvendo essa teoria aqui, ok? Então até a próxima.